Bem-vindos à segunda edição do ano de 2026 do nosso programa Revista Eletrônica Conexão Cristã, aqui no nosso canal RCC News TV. E na edição de hoje do programa Revista Eletrônica Conexão Cristã, vamos estar trazendo o resumo dos principais artigos da segunda edição do ano de 2026 da nossa Revista Eletrônica Conexão Cristã, referente ao mês de fevereiro de 2026. Vamos trazer em destaque o resumo dos principais artigos. Artigo Poesias Cristãs, artigo Reflexão Bíblica, artigo Música Cristã, artigo Curiosidades Bíblicas, artigo Mensagens de Vida e Paz, artigo Juventude Cristã, artigo Mensagens de Fé, artigo Família Cristã e o resumo do artigo Momento Palavra de Vida. Começando pelo resumo da segunda edição do ano de 2026 do artigo Poesias Cristãs, na segunda edição do mês de fevereiro, do artigo Poesias Cristãs, trouxemos uma poesia cristã com o título Sansão, o Nazireu de Deus. Já pela segunda edição do ano de 2026 do artigo Reflexão Bíblica, trouxemos uma reflexão bíblica com o tema Como Fortalecer o Seu Coração. Já pela segunda edição do ano de 2026 do artigo Música Cristã, trouxemos um tema falando sobre o que é a adoração. Já pela segunda edição do ano de 2026 do nosso artigo Curiosidades Bíblicas, trouxemos uma curiosidade bíblica falando sobre o que representa a figueira na Bíblia Sagrada. Já pela segunda edição do ano de 2026 do artigo Mensagens de Vida e Paz, o nosso irmão Fernando Medeiros trouxe na segunda edição do seu artigo Mensagens de Vida e Paz um tema falando sobre Cristo e o seu grande amor. Já pela segunda edição do ano de 2026 do artigo Juventude Cristã, trouxemos um tema falando sobre a juventude cristã na sociedade atual. Já pela segunda edição do ano de 2026 do artigo Mensagens de Fé, a nossa irmã Alessandra Vieira trouxe na segunda edição do seu artigo Mensagens de Fé um tema falando sobre a fé. Já pela segunda edição do artigo Momento Palavra de Vida, o nosso irmão Gabriel Vieira trouxe na segunda edição do ano de 2026 do seu artigo um tema falando sobre o ministério do Messias. E pela segunda edição do ano de 2026 do artigo Família Cristã, a nossa irmã Elane Cristina trouxe na segunda edição de 2026 do seu artigo um tema falando sobre buscai ao Senhor. Então esse foi o resumo dos principais artigos da segunda edição do ano de 2026 da nossa revista eletrônica Conexão Cristã, edição especial referente ao mês de fevereiro de 2026 da nossa revista eletrônica Conexão Cristã. E o nosso programa Revista Eletrônica Conexão Cristã de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e espero contar com a sua audiência na